Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo positivo, né? Se não tá, vai ficar, fé em Deus. E aqui vamos lá para a parte 2 do vídeo de estrutura, tá? Falando de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais didática, tá? E não se esqueçam, deixa um like, se inscreve aí no canal, me segue lá no Insta. Lembrando também que tem turma para o mês de novembro, beleza? Hoje é 11 de outubro, então se você estiver vendo esse vídeo antes do mês de novembro de 2022, ainda tem vaga lá para a turma de novembro, beleza? É só acessar o link que está aí na descrição do vídeo e lá vai ter todas as informações sobre o que vai conter na mentoria, beleza? Então, bora para o vídeo. Pessoal, no vídeo anterior, na parte 1, eu falei um pouco sobre a expansão, sobre a retração, né, sobre a correção e sobre a quebra de estrutura, beleza? Agora eu vou falar um pouco, vou tentar mostrar um pouco mais para vocês aqui, tá? Sobre aqueles exemplos lá que eu mostrei, beleza? Então o que acontece? Ó, lendo uma estrutura aqui, nós estamos no EURUSD, beleza? Então, lendo essa estrutura aqui, nós podemos ver que o fluxo aqui desse mercado, ele está baixista, beleza? Ele está em um fluxo baixista. Ou seja, se o mercado está em um fluxo bearish, ou fluxo de baixa, né? Baixista, enfim, como você quiser chamá-lo, isso quer dizer que o preço, isso quer dizer que o supply, né, a oferta, está no controle, tá? Ou seja, quer dizer que os vendedores estão com muito mais força que os compradores, tá? Aqui no EURUSD, beleza? Então, se a gente está no fluxo de baixa, quer dizer que, né, a oferta está no controle. Ah, sim, mas e se o preço estiver altista, né? Tiver com uma tendência de alta e tal? Cara, sinal que a demanda está no controle, né? A força da demanda está prevalecendo nesse momento, né? Mas nesse caso aqui é a força, tá, da oferta que está prevalecendo na força aqui do mercado. Desculpa, eu tive que pausar o vídeo aqui um minuto. Então, nesse caso, estamos em uma tendência de baixa, então a oferta ela está no controle, né? Então, quando a gente vai fazer uma leitura dessa estrutura aqui, nós podemos ver que o preço ele fez essa quebra de estrutura, né? Acredito eu que tenha mostrado para vocês ali no vídeo anterior, né? Aqui ele fez uma quebra de estrutura, correto? E quando ele faz essa quebra de estrutura, né? A gente tem que entender que o preço, geralmente, quando ele faz uma quebra, ele faz a correção, né? Geralmente, eu gosto de pegar em regiões premium, né? Aí do premium discount. Só que aí, nem sempre o preço ele vai, né, ali nas nossas regiões prêmios, tá? Aqui no 50% já é uma região premium, tá? Mas prêmio mesmo é de 50 para cima. Aqui é o comecinho, tá? Então assim, o que acontece? Quando o preço ele faz essa movimentação aqui, faz essa quebra e essa correção, ele cria aí a sua nova estrutura. Ou seja, nós temos esse fundo, nós temos esse topo. Depois que o preço ele faz essa quebra, ele deixa esse fundo aqui para nós, né? Faz fundo e faz
topo. Tá? Depois o preço ele faz uma nova quebra de estrutura. Aqui o preço ele faz uma nova quebra de estrutura. E nessa quebra de estrutura, né, ele deixa aqui um novo fundo para nós. Né? Deixa aqui essa mínima feita aqui por esse candle de alta. Tá? Então aqui nós temos uma nova estrutura. Tá? Nós temos uma nova estrutura. O que vai nos dizer, né, olhando aqui no time diário, o que vai nos dizer que o preço ele está voltando para uma tendência altista, tá? Uma tendência de alta. Quando o preço fizer esta quebra. O preço fez a quebra dessa estrutura, fez o rompimento dessa high, fez o boss, né, nessa high. Então, assim, isso ele vai sinalizar para a gente, né, vai mostrar para a gente que no time diário ele está quebrando a estrutura para alta. Tá? Claro que conseguimos ter essa visão aí, tá? No H4, no H8, conseguimos. Tá? Deixa eu colocar aqui a visibilidade. Vou deixar assim. Eita. A janela tá tremendo aqui igual. Tá. Vamos lá. No diário, no H4 a gente consegue antecipar nossas compras, a gente consegue, como é que eu vou te dizer, aproveitar a correção? Sim, no H4, no H1 a gente consegue ter confirmações, né? É apenas a leitura da estrutura, beleza? Fazendo a leitura da estrutura, a gente consegue fazer aí colocar um trade em boas posições, tá? Então, o que acontece? Lembrando que isso aqui, né, toda essa lag aqui é do diário. Mas se a gente for olhar no H4, olha como é que fica a nossa estrutura, né? Por exemplo, aqui nós tivemos a nossa estrutura no H4. Aqui nós tínhamos um fundo, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. O carro roxo. Fundo, topo. Esse fundo, ele só teve uma captura aqui de liquidez, tá? O famoso sweep, né? Sweep, captura de liquidez, como você quiser chamar, tá? Violinada, manipulação, como você quiser chamar, tá? Aqui aconteceu um sweep e logo depois aconteceu aqui um boss, tá? Um rompimento, uma quebra-estrutura, beleza? Estrutura, tá? Aí depois o preço, ele fez essa movimentação, tá? Onde fez isso aqui, joga até pra cá, fez isso aqui, ó, isso tudo no H4, tá? Aqui, isso aqui foi uma captura, tá? De um fundo do H1. Então aqui, para mim, fica muito mais claro, tá? Enxergar essa lag aqui como uma estrutura da H4 do que isso aqui, sabe? Ah, enfim, eu prefiro considerar isso aqui, tá? Quem é meu aluno sabe por que eu considero isso aqui tudo, né? Enfim, beleza. O que acontece? Sempre nos extremos, né, dessas estruturas, sempre nos extremos, seja no extremo da baixa
né, aqui embaixo, ou seja, aqui no seu topo, tá? Sempre vão ter as regiões de oferta e as regiões de demanda, tá? E aqui eu vou botar supply, ok? Alright? Beleza. Então, aqui minha oferta eu geralmente deixa assim. Então, aqui o que acontece? Sabendo fazer a leitura da estrutura e sabendo identificar esses pontos de oferta e demanda, você consegue colocar posições, né, de trade aí para você aproveitar a movimentação, correto? Então, o que acontece? Quer dizer que sempre que o preço chegar numa região de oferta, uma região de demanda, ele vai reagir ou ele vai reverter, né? Porque, por exemplo, como assim reverter? Porque se a gente tem que pensar o seguinte, se a gente está aqui numa tendência baixista e o preço ele volta, né, fazendo um pullback aqui altista, né, tendência baixista e um pullback de alta. Quando ele chega aqui nessa oferta, ele tem que fazer o quê? Reverter. Porque se aqui ele estava numa tendência altista, né, uma tendência de alta aqui em low time frame, ele tem que reverter para de baixa, uma tendência de baixa, tá? Que aí vai ficar realinhado com o seu high time frame, beleza? Então, quer dizer que quando ele chegar aqui nessa oferta, ele vai voltar para ficar de baixa? Ou quer dizer que quando ele chegar aqui nessa demanda, quando ele chegar aqui nessa demanda, ele vai voltar a subir? Não necessariamente. Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Claro que quanto maior full time que você escolher ali a sua order block, a sua demanda, a sua oferta, né, seu bloco de ordem, tem vários nomes, né, que as pessoas colocam aí, order block, oferta e demanda, bloco de ordens, enfim. Quando você escolhe essa região, você precisa de confirmações, claro, né, em time frames menores, talvez as pessoas tenham pessoas que usam M5 aí como confirmação, enfim. Né? Não é porque você identificou a região que necessariamente você tem que colocar ali a sua posição porque ela necessariamente irá funcionar. Nem sempre é assim, tá? Por exemplo, aqui, se você tivesse posicionado direto, né? Não vou considerar o stop não, tá? O tamanho dele e tal, porque time H4, né? Vamos supor que era um time menor. Se você colocou aqui direto, cara, beleza, talvez aqui em um time menor, M5, M1, tá? Talvez até no M15 você teria conseguido fazer alguns R's aqui, né? Mas olha como é que essa aqui respeitou muito melhor. Olha a força dela. Ou seja, quer dizer que aqui, essa order block aqui, né, essa oferta aqui, ela não era tão significativa. Mesmo ela tendo uma reação. O preço aqui levou... O preço chegou aqui e levou aí 4 dias para romper essa região. Então, assim, era uma região importante, mas não tinha tanta importância assim, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, você entendendo a leitura da estrutura, né? Quando o preço ele faz um fundo, um topo, né? Você consegue identificar essas regiões, né? De premium discount, essas regiões, né, de extremo, e consegue aí aproveitar algumas oportunidades que o preço, né, que o gráfico aí, ele vai te dar, né? Tudo baseado em quê? Você entendendo sobre a expansão e a retração. Expansão
retração, expansão, e agora ele está, né, retraindo, está numa retração aí brabíssima. Retração não, né? Tá voltando aí, já, como está realinhando, já pode chamar isso aqui de uma expansão, né, de um time maior aí, por exemplo, H8 e tal. Já está começando a fazer uma expansão aqui, né? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que o preço ele é fractal. Vocês têm que entender a estrutura, né? Se vocês tiverem essa visão de expansão e correção e saber fazer a leitura da estrutura, identificando os seus topos e fundos, eu não vou ficar aqui falando para vocês, high low, high high, low high, sabe? Não vou ficar falando para vocês, fundo mais alto, fundo mais baixo e tal. Não, vocês têm que entender o que é um topo e um fundo. Não importa se é o mais baixo, se é o mais alto. Entenda, topo e fundo. Esse negócio de ficar aqui colocando HH, HL, HH, HL, sabe? LL, LH. Cara, esquece. Entende o que é um topo e um fundo. Não fica prequetando o gráfico, não. Não precisa disso. Tá? Entende o seguinte. Você acompanhando a estrutura, você consegue fazer boas trades. Mas tem que ter todo um contexto. Tá? O contexto é primordial. Então, entende o seguinte. Faça backtest, tá? Não é porque eu estou falando aqui nem nada do tipo. Faça backtest e comece a identificar a estrutura. Pratique a estrutura, tá? Entenda que dentro de uma estrutura macro existe uma estrutura micro, que talvez essa estrutura micro seja uma estrutura macro para um outro time. Por exemplo, a estrutura do H4 ela é uma estrutura macro para o time do M15. É só você ver a diferença, né? Mas para você entender essa diferença, você precisa praticar, tá? Entenda sobre a expansão e a retração, né? A expansão e a retração. Entenda isso e pratique isso com a estrutura. Você entendendo a estrutura, você vai conseguir colocar a expansão e a correção dentro do seu plano de trade e vai conseguir fazer boas entradas, tá? Então, eu vou fazer uma parte 3, tá? A parte 3 eu vou soltar semana que vem, não sei quando, que é como eu vou validar, tá? Fundos e como eu vou validar topos e como eu, né, considero aí uma quebra de estrutura e como eu considero um sweep, tá? Aí na liquidez, beleza? Por quê? Cada um tem o seu jeito de, né, de fazer os seus tipos de estrutura, tá? E eu vou passar para vocês a parte 3, tá, da explicação da minha visão de estrutura, beleza? Eu espero que eu esteja agregando de fato valor aí para vocês. Se tiver alguma dica, deixa aí nos comentários, tá? Não se esqueçam, se inscrevam aí no canal, me segue lá no Insta, entra no meu canal do Telegram, fica de olho aí na turma que vai ter em novembro, tá? E bora pra cima, galera. Valeu, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.